Graça, paz. Amém. Boa noite. Tem alguém que está feliz com Jesus? Alguém aqui? Estou com muita expectativa no coração porque Deus vai fazer aqui nessa noite. Já foi dito, mas meu nome é Mateus. Sou da comunidade Eclésia de Cabo Frio. A nossa sede é aqui em Arraial do Cabo. Há umas 2 semanas atrás, o pessoal aqui dos adolescentes e jovens da missão estiveram lá no nosso culto. Uma bênção. Quem que estava lá há 2 semanas atrás? Foi bênção, né, gente? Glória a Deus, uma unção sobrenatural do Espírito Santo. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos 15, verso 23, por favor. Também aqui nessa noite está comigo minha mãe. Queria te agradecer por estar aqui comigo, mãe, por estar sempre me apoiando. Eu amo sua vida. Marcos 15, verso 23. E se você puder deixar a sua Bíblia também em outra parte aberta, eu quero que você abra em Filipenses 2:5. Por favor, em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 15, verso de número 23. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, verso de número 23. Se você encontrou, diga amém. O pessoal achou então, né? Então lhe deram vinho com mirra, mas ele não o bebeu. Às vezes você está olhando para esse versículo e você está falando, não tem sentido. No final vai fazer sentido, fica tranquilo. Agora vai lá em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5. Filipenses 2, verso 5. Queria saber se tem alguém que pode ficar ou no violão ou no teclado aqui para fazer um fundinho para mim. Por favor, se você pode. Irmão, vem comigo, em nome de Jesus. Eu costumo normalmente assassinar tecladista. Sou meio certo, não. Então, se eu for, você vai. Se eu ficar, você fica. Entendeu? Filipenses 2:5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora é a oportunidade de você dar um glória a Deus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Senhor Jesus, Pai, nessa noite nós te agradecemos porque a sua presença já é real nesse meio. Espírito Santo, se manifeste de maneira sobrenatural. Eu peço que o Senhor, Pai, venha agir tocando nos corações. Eu peço, Pai, nessa noite uma unção que quebra todo jugo, um agir sobrenatural da sua presença. Espírito Santo, nos surpreenda nessa noite e faz o que só o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos por o Senhor estar aqui e por o Senhor já ter tocado em nossos corações em meus louvores, mas Espírito Santo, fala conosco agora através da sua palavra, ministra em nossos corações, age em nossas vidas, traz transformação, traz libertação, traz cura. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade aqui. Pai, nesse momento eu te peço que eu não darei sono aos meus olhos até que os seus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Espírito Santo, vem sobre nós, faz o seu querer. Espírito Santo, vai na frente e me guia, que eu vou contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, essa palavra aqui é uma palavra que eu sou apaixonado por ela. Marcos 15, 23 foi uma das primeiras palavras que Deus me deu. E aqui a gente está falando de um contexto em que Jesus, ele está perto de ser crucificado. Só que eu quero hoje fazer com você um trajeto sobre a vida de Jesus desde o princípio. Se você for ver a sua Bíblia, o primeiro capítulo da sua Bíblia é Gênesis 1. E nossa Bíblia ela é dividida em tema.
A Bíblia é dividida no Pentateuco, nos livros históricos, poéticos, proféticos. O Novo Testamento tem sua divisão também. Mas existe uma Bíblia que se chama Bíblia cronológica. O autor que construiu ela foi dividindo de acordo com a cronologia dos livros bíblicos e a cronologia dos acontecimentos. É interessante que na Bíblia cronológica, o primeiro capítulo não é Gênesis 1, mas é João 1. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo que João está dizendo é o próprio Jesus. O próprio Jesus esteve do princípio com Deus, sendo Deus e fazendo tudo por meio dele. A criação veio por ele. No verso 14 de João 1, a Bíblia vai dizer pra gente que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Só que se você for ver em Gênesis 1, é engraçado. Qual é o seu nome? Mateus? Bonito, cara. Pensa, irmão. Mateus, se você for ver Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente tem aqui dois personagens. Deus Pai cria os céus e a terra, o Espírito Santo se move pela face das águas. A minha pergunta para você é: cadê Jesus? Se João está dizendo para a gente, e a Bíblia não se contradiz, que no princípio o Verbo estava com Deus e era Deus, cadê Jesus? Só que a Bíblia ela não termina em Gênesis 1:2, continua dizendo que havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E houve separação entre trevas e luz. O que eu estou dizendo para você é que no princípio estava o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai sendo o que cria, o Espírito sendo o que move e o Filho sendo aquele que traz luz para a humanidade. Só que é interessante que eu li com vocês Filipenses. E Filipenses diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não fez como algo de ser igual a Deus, como se fosse muito importante, e esvaziou de si mesmo. O que eu estou querendo trazer aqui para você é uma noção de que, cara, olha para mim. Jesus, ele era Deus, sempre foi Deus, desde o princípio, mas ele abre mão da glória dele para vir em forma de carne. Na cabeça da pessoa não faz sentido isso. Ninguém abriria mão de uma glória para se fazer carne. Só que por amor da minha e da sua vida ele fez isso. E quando a gente faz um congresso sobre identidade e propósito, eu quero te dizer uma coisa: que Jesus, quando ele se fez carne, ele não perdeu a identidade de Deus, ele só não estava com a glória. E a questão é que às vezes a gente tem a impressão, porque Jesus ele começa o ministério com 30 anos de idade, que quando Jesus tinha a forma de homem de 30 anos, ele desceu dos céus, cheio de anjos assim à sua volta, e veio proclamando o evangelho. Só que a grande verdade é que Jesus ele nasceu no ventre de uma virgem. Maria tinha entre 15 e 16 anos quando o Espírito de Deus vem e germina o próprio Deus na barriga da mulher. Isso cara, o evangelho é meio louco, não faz sentido. Você vê que Deus se coloca dentro da barriga de uma mulher. Isso é muito louco. Só que Paulo vai dizer pra gente que a pregação da cruz ela é loucura para os que não creem. E para os que creem, você também não pode ter um discernimento muito bom, porque eu não me considero muito certo. Então aí eu olho e falo assim: tô entendendo. E quando eu entendo, eu falo: então eu sou meio louco mesmo. Mas a grande verdade é que o profeta Isaías, no capítulo 9 do seu livro, no verso de número 6, ele vai falar assim: um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías vai profetizar dizendo: virá alguém que esse será chamado de Maravilhoso Conselheiro. Ou seja, nos nossos momentos de dúvida, aquele que tem as soluções, o Maravilhoso Conselheiro. Nos nossos momentos de guerra, ele é o nosso Deus forte. Nos nossos momentos de tempestade, ele acalma as tempestades, porque ele é o Príncipe da Paz. E às vezes a gente fica tão ansioso com o futuro e tão preso ao passado. Ele está dizendo pra gente: eu sou o Pai da eternidade, eu governo sobre o tempo. Só que esse Deus, ele se faz carne. E ele vai para o ventre de uma virgem. E cara, deixa eu te dizer um negócio: Jesus ele nasce como um bebê. Jesus ele cresce como uma criança. Jesus ele passa por puberdade. Você consegue imaginar Jesus cheio de espinha na cara?
passando a puberdade, com a pele oleosa, misericórdia. Porque Jesus, ele foi gente como a gente. Só que em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer aqui nessa noite. Que ele não perdeu a identidade de filho. Quando Jesus ele tem 30 anos de idade, ele vai para o deserto ser batizado por João Batista. Eu amo essa passagem. Jesus ele chega e João Batista vira e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir, se eu acho que você não entendeu. João Batista vira para Jesus e diz assim: você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele olha para Jesus e diz isso, e Jesus fala: João, é necessário que você me batize. João vira para ele e fala: cara, eu não sou digno nem de desamarrar as cordeiras das suas sandálias, não tem como. Jesus fala: cara, é necessário que você faça isso. E aí quando Jesus ele vai ser batizado, o Espírito Santo vem em formato de uma pomba branca. Gente, pelo amor de Deus, o Espírito Santo não é uma pomba, tá? É uma representação. Já vi gente com medo de esbarrar em pomba branca na rua, falando assim: vou esbarrar no Espírito Santo, pelo amor de Deus, não. O Espírito Santo vem em representação. E vem uma voz dos céus, Mateus, dizendo assim: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que tem um ponto interessante nisso daí. Sabe quantos milagres Jesus tinha feito até o batismo e Deus falar que ele era filho amado em quem tinha prazer? O total de 0. Jesus não tinha feito um milagre, mas vem uma voz dos céus e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe por quê? A sua identidade de filho não tem a ver com o que você faz. A sua identidade de filho tem a ver com quem você é. Jesus ele entendeu que desde o princípio ele estava com Deus, ele era Deus, ele era o Filho desde o princípio. E Jesus não ficou preso ao que ele tinha que fazer, mas ele ficou preso em quem ele era. E quem ele era refletiu no que ele iria fazer. A identidade não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que você é. Porque quando você entende quem você é, você começa a agir de acordo com a sua identidade. Eu vou repetir isso para gravar no seu coração. Quando você entende quem você é, você começa a agir de acordo com a sua identidade. Então, se eu entendo que eu sou filho, eu não me porto como escravo, eu me porto como filho. Se o meu pai, ele é dono do ouro e da prata, quando eu boto o pé em um lugar, eu sei que eu estou tomando posse, porque eu sou filho. A minha identidade não é de escravo, a minha identidade é de filho. Quando eu chego no lugar, eu sei que eu chego para ser cabeça, não ser cauda, porque a minha identidade é de filho. Eu entendo que onde eu coloco o pé eu possuo, porque a minha identidade é de filho. Eu entendo que eu sou mais do que vencedor, porque a minha identidade é de filho. Quem está entendendo isso aqui? Você é filho. E você não é filho pelo que você fez, você é filho pelo que alguém fez por você. Jesus ele é batizado. E é interessante. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo vai jogar Jesus no deserto. A palavra de Deus vai falar que o Espírito Santo guia Jesus para o deserto para ele ser testado por Satanás. Olha que interessante. A palavra grega para falar que o Espírito Santo levou é a palavra equibalo. A palavra equibalo é a mesma palavra que Jesus usa quando ele fala que vai enviar os seus trabalhadores porque a colheita é grande. Ele fala assim: vão, equibalo. Equibalo, a palavra grega não é só ir, mas é empurrar, ejetar. É como se Jesus falasse assim pra gente: vai, vai moleque, vai. É como se botasse o pé nas costas e falasse: vai, tá precisando de empurrãozinho, vai. Equibalo é isso, é ejetar. Equibalo também era a palavra que Jesus usava para expulsar demônios. Ele falava equibalo, então sai. A mesma palavra que é ejetar, o Espírito Santo pega Jesus e fala assim: vai para o deserto. E ali ele começa a ser tentado por Satanás. Sabe qual é a primeira coisa que o diabo fala para Jesus? Se tu és filho, se tu és filho, transforma essas pedras em pão. Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Porque quem sabe quem é, também sabe o que tem que fazer na hora que tem que fazer. A sua identidade vai refletir na sua atitude, mas a sua atitude não diz quem você é. Isso não determina, só reflete.
Mas agora deixa eu te dizer um negócio. O diabo vira de novo e fala assim, ó, se joga do alto desse monte, que os anjos vão te socorrer. Jesus fala, não tentarás o Senhor seu Deus. Desde o princípio, o filho estava com a palavra dentro dele. E porque ele estava com a palavra dentro dele, ele venceu as obras do diabo. O diabo vira pela última vez e fala assim, olha, se você se prostrar a mim, eu vou te dar todos os reinos da terra. E Jesus vira e fala, não, só adorarás o Senhor, o seu Deus. Aparta-te de mim, Satanás, porque quem sabe quem é e está cheio da palavra, quando vem o inimigo à sua frente, ele apenas expulsa. Ele tem autoridade, porque identidade gera autoridade. Ele entendeu que ele era filho. Você vai sair aqui nessa noite entendendo que você é filho. Só que agora, Jesus já começa o ministério dele. Depois de ser testado por Satanás e vencer, ele começa o ministério dele. E eu gosto do que diz em Atos 10, 38. Jesus de Nazaré, ele foi ungido por Deus, com o Espírito e com o poder. E por onde ele passava, ele curava todos os oprimidos do diabo. A Bíblia não diz que Jesus curava alguns, ele diz que ele curava todos. Porque Jesus, o ministério dele se consistia em 4 coisas. Ele pregava o reino de Deus, ele ensinava o reino de Deus, ele curava enfermos, ele libertava cativos. E de extra ele ainda ressuscitou uma galera aí. Esse homem bom vive 3 anos de ministério. Primeiro ano de ministério de Jesus, a gente fala que é um ministério ofusco ou obscuro, que é onde Jesus aparece pouco, ele não é muito famoso. Segundo ano de ministério, Jesus, ele tem a sua popularidade, ele começa a pregar para grandes multidões. Terceiro ano de ministério, Jesus começa a ser perseguido. Jesus, ele é perseguido pelos fariseus, pelos mestres da lei, porque às vezes a religião não consegue entender o sobrenatural de Deus. Os fariseus, eles esperaram o espetacular, mas não conseguiram viver o sobrenatural. Às vezes a gente quer ver anjo descendo, um monte de coisa. Não que você não possa ver, normal. Mas às vezes o Espírito Santo está falando com você por uma impressão simples no seu espírito. E você não está dando ouvidos, porque você está esperando o espetacular. Não espere o espetacular, viva o sobrenatural. A questão é que tem um discípulo no meio dos 12, chamado Judas. Ofertam para ele 30 moedas de prata em troca dele entregar o Messias. Ele aceita. E nesse intermédio, Jesus, ele está no Getsemane orando. E ele fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a sua vontade. Sabe, irmão, eu não acredito que Jesus tinha medo da cruz. Jesus, ele não estava com medo da dor de um prego na mão dele. O que Jesus sentia era medo da separação do Pai. Porque desde o princípio o Filho estava com Deus e era Deus. Pela primeira vez o Filho ia se separar do Pai. Aí eu fico imaginando o que está passando na cabeça de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele começa a ficar angustiado, ao ponto de chorar e sangrar sangue. Só que Deus é perfeito, cara. Porque Jesus, ele vai estar no jardim chamado Getsemane, e ele vai encharcar o jardim de sangue. O jardim, o jardim, o jardim, o jardim. Sabe, no jardim foi onde o homem caiu. No jardim foi onde o primeiro Adão pecou e caiu. Mas foi no jardim que o segundo Adão encharcou de sangue, redimindo tudo que tinha ficado para trás. Porque antes de resolver a salvação que viria na frente, ele redimiu os pecados lá de trás. Porque o segundo Adão veio fazer o que o outro não fez. O segundo Adão redimiu o que o primeiro Adão errou. Porque no jardim, onde o primeiro Adão pecou, o segundo Adão, chamado Jesus Cristo de Nazaré, trouxe salvação para toda a humanidade. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim: Jesus fez o que ele tinha que fazer. Agora é com você. Fala, agora é com você. Aleluia. Irmão,
Olha que lindo. Jesus, ele é pego pelos soldados, você conhece essa história? Aí ele é julgado pelo o sogro de Caifás, Anás, que também é um sumo sacerdote, é julgado por Caifás, que é sumo sacerdote, é julgado por Pilatos, ele começa a ser açoitado. É interessante que Jesus, ele toma 39 chicotadas, e os livros do Antigo Testamento são 39, ele está dizendo, agora através de mim vem uma nova aliança. E aí Jesus, ele começa a sofrer, e aí ele pega a cruz e começa a levar nas costas. Ele pega a cruz e começa a levar nas costas. E aí ele está levando a cruz, eu fico imaginando a Via Dolorosa, aproximadamente 900 metros de subida, ele com aquela cruz nas costas. E aí chega um momento que Jesus não aguenta mais. E aí alguns soldados romanos falam assim, olha, tem um homem ali chamado Simão, que é da região de Cirene, Simão Cirineu, e ele vai te ajudar a levar essa cruz. Jesus começa a levar a cruz com uma pessoa do lado. Deixa eu te dizer um negócio, não rejeite as pessoas que vão te ajudar a levar a sua cruz. Aceite. Nos nossos momentos de guerra, às vezes, Deus envia uma ajuda e a gente rejeita por orgulho. Mas quem sabe quem é, não tem orgulho de si mesmo. Porque um cristão maduro que entende a sua identidade não se ensoberbece por elogios, nem se abate por críticas. Pegou? Só que olha isso. Jesus, ele está na Via Dolorosa com Simão, e aí oferecem para ele um vinho misturado com mirra. Até agora não fez sentido eu ler esse versículo, Marcos 15, 23. Mas é interessante que naquela época, se alguém fosse ser condenado, alguma coisa que traria muita dor, o pessoal oferecia um vinho com mirra, porque isso era um anestésico, era algo que iria amenizar a dor das pessoas. Então ele iria para a cruz e não iria ficar gritando tanto, não ia sentir tanta dor, porque seria amenizado a dor que ele tinha que passar. Só que Jesus rejeitou o anestésico. E é interessante que quando eu recebi essa palavra, foi em 2019. É uma palavra que Jesus sempre traz no meu coração. Eu lembro que eu estava vivendo algumas situações complicadas na minha vida, e eu não entendi o porquê eu estava vivendo o que eu estava vivendo. E eu falava, Jesus, o que está acontecendo? E aí Deus começou a ministrar ao meu coração a respeito dos processos. O processo em Deus é o momento que Deus usa para te preparar para o propósito. E a questão é que às vezes a gente vira, e na hora da gente passar pelo nosso maior processo, a gente quer pegar um anestésico e sentir menos dor. Só que Jesus me ensina que no momento de sentir dor é por sentir dor mesmo. Acho que você não queria ouvir isso aqui hoje, mas eu quero te dizer um negócio. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele vinho com mirra, olhando para aquele anestésico e falando assim, mano, eu não posso beber isso. Eu não posso beber. Porque Isaías 53 diz que certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquilo e falando assim, eu não posso anestesiar minha dor, porque a minha dor vai gerar cura para alguém lá na frente. Eu não posso amenizar o processo, porque o meu processo vai gerar propósito na vida de alguém lá na frente. Eu quero te dizer uma coisa, às vezes você veio aqui nessa noite e você estava com expectativa de escutar um negócio empolgante. Desculpa, não é hoje, porque o que eu quero te dizer aqui é que às vezes a gente está passando por uma situação de dor e a gente está falando assim, Deus, dá uma amenizada, dá uma anestesiada, e Deus está virando pra gente falando assim, quem disse que é para diminuir a dor? Quem disse que não é para doer? Quem disse que não é para passar pelo processo? Quem disse que não é para machucar? O evangelho não é a respeito somente de dor, mas o evangelho não exclui a dor. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não diz, vocês terão bom ânimo se vocês passarem por aflições. Ele fala, vocês vão passar. Vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por momentos de guerra, de crise, de ansiedade. Vai passar.
Ei, mas o que tá te machucando hoje tá te preparando para amanhã. O que tá doendo hoje tá te preparando para amanhã. Às vezes a gente olha e fala assim: ei, tá doendo demais, Deus, tira essa dor. E Deus tá virando pra gente falando assim: ei, alguém vai ser sarado através disso. Ah, eu tô com tem jovem aqui, mas acho que tem casado. Eu tô com problema no casamento. Deus vai trazer cura no seu casamento para você abençoar a gente que tá com problema no casamento depois. Ah, eu sou jovem, eu tenho problema com masturbação. Deus vai te curar disso para certa vez você ser instrumento de cura amanhã. Ah, eu tenho problema com a pornografia. Deus vai te curar nisso para você ser instrumento de cura amanhã. Porque onde você superou a sua dor, você começa a ter autoridade para falar. É isso que Jesus está falando com a gente. Eu fico imaginando, cara, Jesus olhando para aquele vinho e falando assim: ah, não dá. Não, desculpa. Eu fico imaginando ele olhando pro diabo e falando assim: ah, diabo, foi quase, mas hoje não. Ah, hoje não. Eu vou até o fim. Porque às vezes Deus ele envia propósito pra gente. Mas o propósito do processo é te preparar para o propósito. Então o momento de dor tá te preparando para o que tá vindo lá na frente. Então entende o negócio. Tá doendo? Desculpa, mas vira e fala assim: ah, dói mesmo. Ah, vai doer. Mas vai... Ah, tá doendo? Irmão, mergulha. Ah, mas eu quero que diminua. Passa por isso entendendo que tem um propósito lá na frente. E mergulha nisso. Meu Deus, cara. Quantas vezes. Alguém que gosta de correr na rua? Alguém aqui gosta de correr na rua? Você gosta? Olha o que acontecia comigo. Eu saía de casa e sabe o que acontecia? Eu virava pra mim e falava assim: nossa, que horas eu vou chegar? Às vezes eu falava assim: nossa, saí agora. Eu sou meio sistemático. Aí eu falava assim: nossa, saí 4 horas, tem que chegar aqui 4h37. Aí, irmão, acontecia que eu não aproveitava o caminho. Só que na corrida da fé Deus ele tá virando pra gente e falando assim: não fica olhando só pro final não, aproveita a corrida. Porque quando você começa a correr, começa a dar um aquecimento assim nas suas pernas, começa a dar uma suada, o negócio começa a ficar bom, o sangue começa a subir. Aí você vira e fala: uou, o negócio tá ficando bom aqui. Sabe, na nossa jornada de fé, tá sentindo dor no joelho, irmão? Dá 2 batidinhas no chão e continua. Ah, tá doendo? Ah, vai doendo mesmo. Tá machucando? Vai machucando. Você, eu vou falar, você não é pipoca não, você é soldado, irmão. Deus não te constituiu com fragilidade, Deus te constituiu com identidade. Jesus está mostrando pra gente que ele não só passou pelo processo, Mateus, mas ele passou pelo processo com identidade, com intensidade e com intencionalidade. Porque Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo e ele fez com todas as suas forças o que ele tinha que fazer. Jesus é lindo, cara. Jesus é lindo, cara. Só que sabe o que é legal? Ele não bebeu o vinho com mirra, mas ele passou por uma morte de cruz. E às vezes você olha pra mim e fala assim: uau, então a cruz foi o fim. Não, a cruz foi o começo. E talvez o que eu vou falar aqui pra você nessa noite pode ser chocante, porque quando eu aprendi isso foi chocante. Eu não sei você, mas eu me batizei com 14 anos. Então a minha adolescência para a juventude eu passei na igreja. Então às vezes quando eu entendia Jesus após a morte, a Bíblia diz que Jesus ele passa 3 dias no Hades e depois ele ressuscita. Sim ou não? Sim? Só que eu imaginava, irmão, eu vou escrachar aqui, que Jesus chegava no inferno, aí ele via a morte e falava assim, ó, bandão, via o diabo voadora no peito do capeta, pegava a chave do inferno
dava outra banda no capeta só de onda, pisava na cabeça dele, pregava pro pessoal, porque a Bíblia diz que Jesus no inferno, ele vai trazer uma mensagem e levar cativos pro paraíso, e ressuscitava. Eu tinha essa imagem. Até que, estudando mais um pouco esses 3 dias de Jesus, o primeiro princípio que a gente tem que entender é que 3 dias pra gente não são 3 dias para Deus e para o tempo dos céus. A gente vive o Cronos, Deus vive o Kairos. Então no inferno a gente não sabe se foram 3 dias, primeira coisa. Mas Jesus, ele não vai para o inferno como vencedor, Jesus, ele vai para o inferno como sofredor. E no inferno, Jesus, ele passou pelo sofrimento de todos os pecados da humanidade no inferno. Agora a cruz fica mais pesada, né? Porque Jesus, ele passou no inferno o que eu e você tinha que passar. Ele passou como um pecador. Isso fica mais profundo, porque às vezes a gente imagina, uau, Jesus, ele morre na cruz, depois ele vai para o inferno, quebra tudo e volta. Só que ele sofreu o que eu e você tinha que sofrer. Ele sofreu o nosso sofrimento. Por isso que Isaías 53, eu repito, diz que o castigo, o que hoje te traz paz de salvação, Jesus recebeu o castigo para te trazer a paz. A cruz se torna mais importante agora. Porque não foi um triunfalismo. No final foi, mas Jesus, ele passou o que eu e você, o que nós tínhamos que passar. Sabe, isso mexe comigo. Porque Jesus, no inferno, ele não deixou de ser filho. Porque às vezes a gente vai passar por circunstâncias que vão mexer com a gente e a gente vai pensar que a gente está perdendo a nossa identidade. Só que até no inferno, Jesus não deixou de ser filho. Pega isso aí, irmão. A sua identidade não tem a ver com o lugar que você está, mas tem a ver com o que Jesus fez lá atrás e derramou sobre você. Porque nós não somos perfeitos, mas nós adoramos um Deus que é perfeito. Não fui eu que fiz o que era bom, foi Ele que fez por mim o que eu precisava fazer. Identidade é isso, é entender que mesmo no inferno Ele continuava sendo filho. E sabe, Jesus, quem entende quem é, vai até o fim. Quando você entende quem você é, pode vir o que for, você vai até o fim, cara. Você vai até o fim. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que prosseguem para o alvo. Nós não somos daqueles que param, nós somos daqueles que avançam. Que não tem a ver com a gente, cara, mas tem a ver com quem a gente serve. Tem tudo a ver com Ele. Mas o Evangelho é uma boa nova. Deixa eu te dizer um negócio. Jesus, ele passou pelo que ele tinha que passar, mas no final das contas ele redimiu pessoas no inferno. Depois ele ressuscita. Vou repetir. Depois ele ressuscita. Amém? E quando Jesus ressuscita, ele passa 40 dias na terra. Quando Jesus está ressurreto, ele traz a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura, fazendo discípulos, batizando o Pai e do Filho, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que é interessante que quando Jesus ele vai assunto aos céus, ele sobe, obviamente, né? Ele foi assunto aos céus, ele subiu, né? Redundância. Mas ele foi assunto aos céus. É interessante que o povo, a Bíblia relata que eles ficaram olhando para cima. Aí eu fico imaginando o que estava passando na cabeça dele, né? Ué, ele vai voltar, não? Um dia ele vai voltar, mas peraí. Irmão, aí a Bíblia diz que tem 2 anjos falando assim: por que vocês olham para cima? Pelo mesmo lugar de onde ele foi, um dia ele voltará. Só que eu fico olhando para isso e eu fico imaginando uma coisa. Às vezes esse olhar para cima é o que a gente fica fazendo, de falar assim: Jesus, tá bom, e agora? O Senhor já fez o que você tinha que fazer, né? E agora?
E quando Jesus ele tá lá em cima e a gente tá olhando para cima, eu fico imaginando Jesus lá de cima olhando pra gente e falando assim: ei, agora é com vocês. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é com vocês. É como se Jesus falasse: ei, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora é com você. Você coloca de pé em nome de Jesus? Você pode? Queria estar chamando o ministério de louvor. Aleluia. Sabe? Essa palavra foi uma palavra objetiva, mas eu creio que falou com você, de alguma forma. Não sei o que você está passando, não sei quais são as circunstâncias da sua vida hoje, mas eu creio que isso falou contigo. Então, enquanto o pessoal vai estar ministrando louvor, eu queria pedir, você que se sentiu tocado de alguma forma com isso, eu queria estar orando contigo. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, você que se sente tocado pela essa palavra, entende que você tem que entender melhor os processos, você quer saber mais quem você é em Deus, vem aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que quer, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vocês podem ficar